Olá pessoal, mais um Saúde Agora, começando aqui na programação da TV Câmara Campinas, e hoje nós vamos falar sobre os cuidados com a saúde do idoso no inverno. Estudos mostram que temperaturas abaixo dos 14 graus podem aumentar os riscos de acidente vascular cerebral e infarto em 30%. Por isso, nesse período, a atenção para a saúde dos idosos deve ser redobrada. Quem vai falar sobre esse assunto é a médica geriatra Márcia Umbelino. Márcia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. É um prazer sempre participar dos programas que esclarecem as coisas e ajudam. Com certeza, Márcia. Para a gente começar aqui, né, nosso bate-papo, o que acontece, né? Vamos explicar para a população que está acompanhando aqui, né, nossa programação, o que acontece no nosso corpo quando a temperatura cai? Olha, a gente tem dois movimentos aí que são muito importantes, não só para os idosos, mas em qualquer idade. É que quando a temperatura cai, os vasos eles diminuem o tamanho deles, né? E com isso faz com que o sangue passe mais devagar e, ao mesmo tempo, o corpo tem que lançar mão de um mecanismo muito complexo de produção de energia para que essa temperatura chegue bem nas extremidades. Então, a gente vai ter dois esforços no coração e do fígado e do resto do pulmão. Manter uma temperatura próxima dos 35, que é a nossa temperatura aí para manter as células bem, né? E um outro momento, você vai precisar de uma circulação que está mais comprometida porque o vaso está diminuindo de tamanho. Por isso, a chance está aumentada de infarto, AVC, doenças cardiovasculares. E um outro momento que é muito especial para os idosos, de um modo geral, é porque eles não sentem sede. Então, além do vaso estar passando o sangue devagar nesse vaso porque ele está estreito, está mais vagarosa ainda essa passagem, porque não tem sangue dentro, fazendo uma pressão. Porque esse paciente não sente vontade de beber líquido, principalmente no inverno. Márcia, e por que o frio ele pode ser exatamente um fator de risco aí para esses AVCs? E não só para AVCs, né? Também tem as doenças respiratórias que agora elas ficam ainda mais intensas, né, nesse período de frio. Tem duas análises aí também. A gente vacina os idosos para prevenção de gripe, não é só porque você quer prevenir as doenças respiratórias. Você também quer prevenir com que esse paciente não inflame e acabe numa doença cardiovascular, no infarto, no AVC. Então, a vacinação em si, ela protege contra as doenças respiratórias para que elas não evoluam com complexidade, que o paciente precisa internar, parar numa unidade de saúde, né? Em situações mais graves, mas também a vacinação para a gripe ajuda que eu evite esses eventos cardiovasculares. Então, eles aumentam também porque eu tenho mais infecções respiratórias, por isso também aumentam os eventos cardiovasculares. Não só porque o vaso estreita, não só porque o paciente tem menos necessidade de beber líquido. O fato que é importante que a gente tenha esse esclarecimento para mostrar que é importante a saúde pulmonar, né? Essa coisa da vacinação é uma coisa importante, de cuidados de obedecer o agasalho propício para a temperatura, a ingestão de caldos, de sopas, isso ajuda no equilíbrio, não dando tanta sobrecarga para esse organismo para chegar lá nos 35, né? Proteção das mãos, das extremidades, isso tudo ajuda muito. Márcia, até gostaria Atitude simples, né? Exatamente. Até gostaria que você aproveitasse, né, e explicasse para o pessoal de casa essa relação entre as doenças pulmonares e as questões cardiovasculares, porque tem uma relação, né? Explicar um pouquinho isso, esclarecer melhor. A gente sabe que todo paciente que tem placa, ou todo paciente que tem alteração de colesterol, ele já tem uma parede do vaso mais inflamada. Mas quando eu tenho infecções respiratórias, elas evoluem sempre com quadros de inflamações mais graves. E essas inflamações que acontecem dentro das vias respiratórias superiores, no pulmão, também vai ocorrer no coração. E aí, muitas vezes, a placa fica instável e aí você pode ter eventos cardiovasculares. Então, junta aí a inflamação da doença propriamente dita. Quando eu tenho uma doença pulmonar mais grave, eu sobrecarrego necessariamente desse coração, porque eu preciso de uma quantidade maior de sangue para que a minha capacidade pulmonar fique melhor, né? Para que eu tenha condição de oxigenar melhor meu corpo. Então, existe uma sobrecarga como o corpo como um todo, trabalhando para que a gente tenha uma temperatura correta, que a gente mande sangue para onde tem que chegar. Então, assim, vamos imaginar um paciente diabético
que ele já tem uma circulação mais comprometida. Esse paciente no frio, que o vaso está mais estreito, vai ter mais dificuldade de chegar o sangue na extremidade. Então, aumenta a chance de trombose desse meu paciente. Né? Se é um paciente descompensado, aumenta a chance de uma amputação? Aumenta. Hoje é muito mais raro, porque tem stent, tem uma série de exames que detectam isso com antecedência. Mas um diabético é um paciente que tem uma tendência a complicar no inverno, se não tiver cuidados básicos como proteger a extremidade, aquecer, alimentações que sejam mais quentes, agasalhos ideais, caminhar, fazer movimentos, não ficar parado em cima de uma cama debaixo da coberta. Isso é uma dica bem interessante, que a gente se movimente no inverno. Doutora, também existem outros desconfortos que podem acompanhar o idoso nessa época de inverno, além das questões respiratórias e cardiovasculares, né? É muito comum as dores articulares, né? Antigamente a gente já chamava de artrose, hoje já chama de osteoartrite, porque a gente sabe que tem um componente de desgaste, mas tem um componente inflamatório, que se intensifica muito com as baixas temperaturas. Então, os pacientes reumatológicos, eles sofrem bastante também com o frio. Não Exatamente. só quem tem doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Asma, bronquite do fumante e por aí vai. Mas problemas circulatórios também ficam piores, mas os pacientes com artrose, com osteoartrite, sofrem bastante. Em geral, né? E tá tudo interligado, né, doutora? Você vê que como se você não cuida de uma área aí do pulmão, isso também afeta o coração ou vice-versa, né? Tá tudo interligado, né, no nosso organismo. Hoje nós temos aí um movimento que a gente diz que a gente não é mais o mesmo corpo depois do Covid, né? Não teve doença mais inflamatória do que o Covid. Então, hoje a gente está pegando situações de inflamação que a gente herdou lá daquela infecção que a gente teve em 2021, por exemplo. Então, é para se levar em consideração isso. As doenças respiratórias estão vindo mais sérias porque nós ficamos muito inflamados. Né? Doenças cardiovasculares estão mais sérias porque ficamos muito inflamados. E o que gera essa inflamação? Só infecção? Não. Alimentos não saudáveis, prática de exercício físico que não seja regular, ingesta de bebida alcoólica que aumenta muito no inverno. Isso tudo são situações que inflamam a gente também. Que a gente tem Agora, que levar em consideração. sim, agora, doutora Márcia, tem alguma relação entre a qualidade do ar no inverno e o risco de infartos e AVCs? Eu acredito que sim, né? Porque a gente está vindo com um ar muito seco também, né? Além da gente estar com as temperaturas baixas, o ar está seco, e quanto mais seco, menos líquido eu tenho, mais chance eu tenho de formar coágulos. Então, sim, sim. Um ar mais seco no inverno, com pouca umidade, com vaso diminuído de tamanho por causa do frio, com certeza. Agora, doutora, para a gente passar aqui um serviço, né, para a população que está assistindo, quais seriam as melhores formas, né, para que os idosos, né, eles possam se proteger desses riscos? As orientações, as dicas. Vacinação para gripe, eu acho importante. Pensar no calendário vacinal dos netos que estão indo para as creches, para as escolas, que não estão, às vezes, com o calendário vacinal correto. Isso aumentou muito o número de coqueluche, que era uma situação que a gente não via. E no estado de São Paulo, até semana passada, eram 160 casos, né? E de uma coisa que há 25 anos nem se falava mais. Então, pensar no calendário vacinal dessas crianças, pensar que nós podemos nos revacinar para coqueluche, que é a tríplice bacteriana, difteria, tétano e coqueluche, tá? Cuidados com os agasalhos, que são importantes. Dos idosos, a gente proteger pescoço, extremidades é fundamental. Né? Pensar na temperatura da água que eu vou dar um banho nesse meu idoso, numa temperatura ambiente que não seja nem muito quente, nem muito fria. Né? Eu acho que esses cuidados são cuidados simples, que ajudam muito. Já que o idoso não sente sede, vamos ofertar caldos, sopas, é, 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 vitaminas, chás. Então, vamos tentar colocar isso na alimentação, que já ajuda muito. E aí, coloca lá todas as vitaminas, todos os legumes, todas as verduras. Né? E botar esse idoso. Aliás, vamos nos movimentar, mas botar o idoso para pegar um pouco de sol também. Isso ajuda muitíssimo. 20 minutos de sol está ótimo para converter uma vitamina D. Né? Então, pensar no movimento, na necessidade do paciente ter uma exposição ao ar livre, eu acho isso fundamental. Doutora,
Agora eu gostaria que você falasse um pouquinho das dicas para aumentar a imunidade desse idoso. Aquelas vitaminas que a gente compra na farmácia, isso ajuda ou realmente é mais alimentação mesmo que vai aí suprir essas necessidades? Olha, nos dias de hoje eu não acredito que a alimentação seja suficiente para repor todas as nossas necessidades. Mas que uma nutrição saudável é fundamental, é como se você tivesse um carro com motor, né, que você coloca um combustível adulterado. Então é a nossa comida. Nossa comida tem que ser uma comida saudável, que não seja de muitos processados, que não seja de fast food. Bom, uma alimentação saudável variada, né? Legumes, verduras, frutas. Mas é importante a suplementação também, no meu entendimento. A nossa imunidade primeira, que se chama inata, está muito débil. Dos idosos, pelo próprio envelhecimento, ela já é ruim. Das crianças, porque está em formação. O fato que zinco ajuda muito, selênio ajuda muito, vitamina D, vitamina B12. Não se pode falar de imunidade se não falar de zinco e vitamina D. Eu só tenho medo de quando a gente generaliza demais, que o paciente vá sozinho numa farmácia e ache que tem conhecimento suficiente que foi na internet para saber o quanto de vitamina C que tem que ingerir, quanto de D. Então, a gente tem que ter cuidado, por exemplo, vitamina D, se estiver acima de 100, eu posso chegar em diálise, né? E se eu uso ômega e vou para um exame que precisa endoscopia, coluna, eu tenho que suspender e é um fitoterápico. Então, a gente tem que ter cuidado. Mas, sim, acho que a suplementação ajuda muito. Acetilcisteína, curcumina, coenzima Q10, É, lisina. Doutora, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria tocar exatamente nesse ponto, que qualquer alteração, né, que o idoso sempre tem que estar acompanhado de um especialista, né? Como você disse, não é sair buscar na farmácia qualquer vitamina, sempre ter os exames em dia e acompanhando as doenças pré-existentes, né? Gostaria que você reforçasse isso. Porque o médico que ele sabe, por exemplo, um paciente está repondo cálcio, ele tem que ter uma associação física entre cálcio e magnésio. Se esse paciente, por conta própria, foi na farmácia e comprou magnésio, ele já está gerando um desbalanço com a medicação que ele está fazendo para a osteoporose dele, né? Então, assim, quando eu faço zinco, eu faço normalmente selênio, porque andam juntos. Então, é preciso que tenha um conhecimento técnico. Mas também é necessário que o paciente saiba que existe ajuda para melhorar a imunidade dele. Ele não tem que ficar com uma imunidade ruim e aceitar apenas fazendo parte da idade. Não, não faz parte da idade. É possível que a gente ajude, que a gente seja eficaz na ajuda dessa imunidade. Eu acho isso muito importante, que a suplementação é muito bem-vinda. Não só de vitaminas, mas de minerais com aminoácidos. É difícil numa alimentação nossa dos dias de hoje que a gente consiga repor tudo. Eu vou te dar um exemplo simples. A quantidade de selênio, que a gente, várias reações químicas dependem dele. Eu deveria comer um brócolis inteiro. Quem nos dias de hoje consegue ingerir um brócolis inteiro numa alimentação? Nem no dia inteiro a gente consegue. Então tem que ter essa suplementação, mas feita com critério. É nisso que eu acredito. A gente pode dar dicas, mas para que o paciente procure ajuda. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação, doutora Márcia. Imagina, é sempre um prazer. Um prazer lhe conhecer. Prazer o meu também. Tchau. Tchau. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!